Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre a tabela nutricional dos alimentos. Você já parou para pensar o que cada item da tabela significa? E se você ainda fica com dúvidas ou ainda quer aprender mais sobre fazer escolhas alimentares conscientes e saudáveis, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou ensinar você como fazer a leitura da tabela nutricional e entender o que cada informação significa. O primeiro passo na leitura da tabela de informações nutricionais é a gente verificar o tamanho da porção. Por quê? Todas as informações nutricionais foram calculadas com base nessa porção. O exemplo desse iogurte diz que a porção é 160 gramas e entre parênteses vem a medida caseira, que significa uma unidade de iogurte. Então, essas informações nutricionais correspondem ao consumo desse pote de iogurte. A mesma coisa acontece num biscoito, né? Então, aqui na informação nutricional, a primeira informação é a porção. Então, aqui aparece 24 gramas, entre parênteses, que seria a medida caseira, um pacote. Então, todas essas informações nutricionais são se eu consumir esse pacotinho de biscoito. Aí, por exemplo, esse pacote de biscoito, né, ele vem com várias unidades individuais dentro dele. Então, aqui eles colocaram as duas tabelas nutricionais. A tabela nutricional do pacote inteiro, daí ele informa que nesse pacote inteiro tem 6 porções. Tem 6 porções de 24 gramas. Seguindo, então, a leitura da tabela nutricional, a gente verifica a presença de 4 colunas. A primeira coluna aparece os nomes dos nutrientes. A segunda coluna seria as informações nutricionais declaradas em uma porção de 100 gramas. Essa coluna é bem atual, faz parte do novo modelo da tabela, porque, independente do tamanho da porção, sempre também vai estar declarado as informações em 100 gramas, para facilitar que nós, consumidores, a gente possa fazer comparações entre diferentes produtos, diferentes marcas, tá? Aí, a terceira coluna, daí vem as informações nutricionais da porção que o fabricante declarou aqui em cima que a gente viu. Então, aqui nesse caso é uma coluna de 160 gramas. E a última coluna é a porcentagem do VD. O que seria o VD? Né? São as porcentagens dos valores diários de referência. O cálculo para determinar essa porcentagem do VD, dos valores diários de ingestão de cada nutriente, é com base no recomendado para um adulto de 2.000 quilocalorias diárias. Então, essa informação é bem geral, não é individualizada, mas já nos ajuda a ter um direcionamento, porque, às vezes, para determinadas pessoas, essa ingestão de quilocalorias pode ser mais ou menos. Indo à ordem das informações na tabela nutricional, a próxima informação seria o valor energético, declarado em quilocalorias. O valor energético é o quanto de energia o alimento vai nos fornecer. E para fazer esse cálculo, é considerado a energia, as calorias dos macronutrientes, os carboidratos, proteínas e gorduras. 1 grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias. 1 grama de proteínas fornece 4 quilocalorias. E 1 grama de gordura fornece 9 quilocalorias. Seguindo aqui na leitura, nós temos a informação da quantidade de carboidratos. Essa primeira informação é a quantidade total de todo o carboidrato fornecido aqui nesse alimento. Então, soma-se os amidos, as fibras alimentares, os açúcares adicionados e os açúcares naturais. Daí, na sequência, já vem desmembrado. Desses carboidratos, a quantidade total, você encontra aqui separado, por exemplo, aqui no iogurte, na sequência, os açúcares totais. O que é essa quantidade de açúcares totais? Está considerando os açúcares naturais presentes nos ingredientes e os açúcares adicionados, de propósito, né? Que a indústria adiciona mais açúcares. Que aí também já vem separado na terceira linha, que são os açúcares adicionados.
Aqui entra o açúcar refinado, o mel, xarope de milho, todos aqueles nomes. Eu tenho até um outro vídeo aqui no canal que fala dos outros nomes nos rótulos de alimentos que também significam açúcar, né? Aqui no açúcar adicionado também a questão dos adoçantes. Então, a diferença do açúcar adicionado do presente naturalmente no alimento é que os açúcares adicionados são os que a gente tem que evitar, né? Ingerir com muita moderação, porque são os que mais prejudicam a nossa saúde. E em muitos alimentos, eles estão em uma quantidade muito alta, né? Então, por isso que hoje precisa ser declarado até aqui separado, para que o consumidor tenha essa noção, né, da quantidade de açúcar adicionado, tá? Ali nos açúcares naturais dos alimentos, por exemplo, vai ter a frutose, que é natural da fruta. Então, se no produto foi colocado um ingrediente fruta, a frutose é natural da fruta, né? Tá dentro da fruta, não foi adicionado a mais, né? Depois a lactose também. Então, aqui no caso de iogurte, vai ter lactose porque foi utilizado leite. E lactose é o açúcar já presente natural dentro do leite. Mas olha só que legal aqui. Como esse iogurte ele é para restrição, né, de lactose, zero lactose, ele foi adicionado a enzima lactase. E aí, na tabela nutricional, a lactose aparece zerado e a galactose, daí aparece a quantidade aqui, porque a enzima lactase, ela quebra, né, a lactose, né, em glicose e galactose. Então, aqui só uma curiosidade também da tabela nutricional. Na sequência, nós vamos ver a quantidade de proteínas que o alimento fornece, depois de gorduras totais, que é a soma de todos os tipos de gorduras presentes no alimento. O que é obrigatório aqui declarar seria as gorduras saturadas e trans. Quando o alimento é rico em gordura insaturada, o fabricante até pode declarar, mas não porque é obrigatório. E aqui a atenção, então, para gorduras trans, que são mais prejudiciais do que as gorduras saturadas, né? Gordura trans é uma gordura que sofre uma transformação química, um processo de industrialização. Depois a gente tem fibras alimentares e o sódio, né? O sódio, ele está aqui declarado em miligramas e é também um ponto de atenção por conta da quantidade elevada de sódio na maioria dos alimentos ultraprocessados, né? E aí, aqui no caso de iogurte, o fabricante também declarou a quantidade do micronutriente, o cálcio. Agora vamos fazer a leitura de uma informação em toda a linha dela, né? Então, por exemplo, aqui, o valor energético. Em 100 gramas, esse iogurte fornece 57 quilocalorias. Em 160 gramas, então, é um pote. Se eu consumir um pote desse iogurte, eu vou ingerir 90 quilocalorias. O que isso representa dos valores diários, do VD? Nesse caso, 5%. Então, de 2.000 quilocalorias que eu preciso ingerir durante um dia, que lembra que é aquela base geral, não é individualizada, eu consumindo esse iogurte, eu já atingi 5% desse valor total diário. Agora vamos ver a quantidade de proteínas. Então, em 100 gramas, eu vou ingerir 6,3 gramas de proteínas. Um pote inteiro vai me fornecer 10 gramas de proteína. E isso representa 20% da minha ingestão, da recomendação, né, de ingestão diária de proteínas, com base naquela dieta de 2.000 quilocalorias, que é algo geral, não é individualizado, mas já serve para a gente ter, né, uma direção. Algo bem novo presente nos rótulos de alimentos é a informação frontal, que aparece com uma lupa, que a vigilância sanitária, né, exigiu agora, recentemente, que ajuda o consumidor a identificar a presença em excesso de certos nutrientes. Aqui no caso do biscoito, está alertando pelo alto teor, né, de sódio.
outros alimentos vai aparecer açúcar, outros gordura, alguns alimentos pode aparecer açúcar, gordura e sódio, então já deixa o alerta para o consumidor avaliar se o consumo daquele alimento vai ser, né, bom para a sua saúde ou não. Mas eu quero deixar uma dica muito valiosa para vocês, é o que eu levo para a minha vida. Essa parte da tabela nutricional e dessa presença da lupa também na parte frontal, depende muito da quantidade presente na porção. Então, às vezes, pode ter uma falsa sensação de que aquele alimento não tem tanta gordura ou não tem tanto açúcar, por conta desses cálculos baseados nas porções, aí a porção de consumo e tudo mais. O que eu levo assim mais a sério, né? O que eu levo em conta é a lista de ingredientes. Então, através da lista de ingredientes é que eu de fato consigo verificar se aquele alimento atende o meu objetivo, né, de restrição de algum nutriente ou se, né, vai atender ali a questão de uma alimentação saudável. Porque a lista de ingredientes, o fabricante é obrigatório, né, ali declarar todos os ingredientes presentes naquele alimento em ordem decrescente. Então, os primeiros ingredientes na lista significa que está em maior quantidade naquele alimento. Então, independente do cálculo lá da porção da tabela nutricional. Então, eu deixo essa dica, que eu acho muito valiosa. E uma novidade muito especial. O lançamento do meu e-book Desvendando Rótulos de Alimentos está muito próximo. Nele, eu ensino você a desvendar os rótulos para fazer escolhas alimentares mais saudáveis. Então, fica ligado. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E agora eu quero saber de você. Deixe aqui nos comentários se você já tem o hábito de ler a lista de ingredientes e a tabela nutricional na hora de fazer as suas compras. Obrigada por ficar até aqui e até o próximo vídeo.